Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Oséias, capítulos 13 e 14, o profeta conclui a profecia com a descrição do juízo e o apelo final de Deus. No capítulo 13, o Senhor lamenta a queda de Efraim, cuja glória desapareceu como a neblina da manhã por causa da adoração a Baal. A destruição da nação é inevitável, e o Senhor se revela como leão e leopardo, pronto para atacar o povo que se voltou contra seu próprio ajudador. A angústia de Israel é comparada à de uma mulher que não tem inteligência para dar à luz o filho na hora certa. Em meio a essa destruição, brilha a esperança. A promessa de redenção do poder da sepultura e resgate da morte. O capítulo 14, o último do livro, traz o chamado final eterno ao arrependimento. Israel deve voltar para o Senhor, confessar seus pecados e abandonar os ídolos. A resposta de Deus à fidelidade será a cura, o amor de todo o coração, e a promessa de que Israel florescerá como o lírio e aprofundará suas raízes como o cedro do Líbano. Em Judas, capítulo 1, o apóstolo escreve uma carta urgente, exortando os crentes a batalharem pela fé que foi confiada aos santos, pois homens ímpios e imorais se infiltraram na igreja, transformando a graça de Deus em libertinagem. Judas lembra a seus leitores de que Deus já puniu anjos que pecaram e as cidades de Sodoma e Gomorra. A ameaça desses falsos mestres é grave, pois eles difamam o que desconhecem e são comparados a pastores que só cuidam de si mesmos. A instrução para a perseverança é clara e prática. Os crentes devem edificar-se na santíssima fé, orar no Espírito Santo, manter-se no amor de Deus e esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aos que duvidam, é necessário ter compaixão e amor para resgatá-los do erro. Que a promessa de redenção da morte em Oséias nos motive a responder ao chamado final de Deus com arrependimento e fé. E que a exortação de Judas nos fortaleça a lutar pela pureza da fé, edificando-nos e mantendo-nos vigilantes no amor de Deus. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Oséias capítulo 13. Quando Efraim falava, os homens tremiam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado da adoração de Baal e começou a morrer. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si, imagens modeladas com muita inteligência, todas elas obras de artesãos. Dizem desse povo: eles oferecem sacrifício humano e beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Por isso serão como a neblina da manhã, como o orvalho que bem cedo evapora, como palha que num redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam, e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão, como leopardo, ficarei à espreita junto ao caminho. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei. Como leão, eu os devorarei. Um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. E agora? Onde está o seu rei que havia de salvá-lo em todas as suas cidades? E os oficiais que você pediu, dizendo: dá-me um rei e líderes? Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. A culpa de Efraim foi anotada, seus pecados são mantidos em registro. Chegam-lhe dores como as da mulher em trabalho de parto. Mas ele não é uma criança inteligente. Quando chega a hora, não sai do ventre que abrigou. Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Não terei compaixão alguma, embora ele floresça entre os seus irmãos. Um vento oriental virá da parte do Senhor, soprando desde o deserto. Sua fonte falhará, e seu poço secará. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Eles serão mortos à espada. Seus pequeninos serão pisados e despedaçados. Suas mulheres grávidas terão rasgados os seus ventres. Oséias capítulo 14. Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe:
Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos: nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio. Como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão. Seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam à sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo. Florescerão como a videira, e a fama de Israel será como o do vinho do Líbano. O que Efraim ainda tem com ídolos? Sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde. O fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Judas, capítulo único. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo o sempre. Amém. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá, a paz!